Gastrulação. Desenvolvimento embrionário em moluscos, artrópodes, equinodermos e tunicados. Os moluscos possuem ovos heterolestos ou telolestos. Sua clivagem é espiral, que é característica de vermes anelídeos, platelmintos tumbelários, vermes nematinos e todos os moluscos, exceto cefalópodes. Diferem da clivagem radial em muitas maneiras. Primeiro, os ovos não se dividem em paralelo à orientação perpendiculares ao eixo animal-vegetal dos ovos. De preferência, a clivagem se dá em ângulos abículos, formando a disposição espiral de blastômeros filhos. Segundo, as células se tocam entre si em mais lugares do que embriões clivados radialmente. Durante o processo de gastrulação, ocorre um rearranjo de células formando um tubo denominado arquêntero, que originará futuramente o tubo digestivo. O arquêntero comunica-se com o exterior por um orifício denominado blastópero. Se esse orifício der origem à boca, o animal é um protostomo. Protos primeiro, estoma, boca. Artrópodes. Os artrópodes possuem ovos centrolestos, uma clivagem superficial. A maior parte dos ovos de insetos passa por clivagem superficial, onde uma grande quantidade de vitelo centralizada confina a clivagem para a borda citoplasmática do ovo. Um dos detalhes fascinantes desse tipo de clivagem é que as células não se formam até que o núcleo tenha se dividido totalmente. A sua gastrulação também é protostômia, porque eles também dão origem primeiro à boca e depois ao ânus. Os equinodermos possuem ovos isolestos. Sua clivagem radial, ou também clivagem holoblástica radial, é a forma mais simples de clivagem de se entender. Neste tipo de clivagem, os sulcos têm orientação paralela e perpendicular ao eixo animal-vegetal do ovo. Esse tipo de clivagem é característica de equinodermos e do protocordato Amphioxus, assim como de rãs e de salamandras. Os equinodermatos possuem a gastrulação deuterostomas, que em vez de dar origem primeiro à boca, se dá origem primeiro ao ânus. Por isso, deuterostomados. Deuteron, secundário. Boca, estoma. Isso, boca vem depois. No caso, ânus primeiro. Os tunicatos possuem ovos isolestos, clivagem holoblástica bilateral e é encontrada primariamente nos assídios. O fenômeno mais admirável nesse tipo de clivagem é que o primeiro plano de clivagem estabelece o único plano de simetria do embrião, separando o embrião do que será o seu futuro lado direito e lado esquerdo. Sua gastrulação também também se dá origem primeiro ao ânus e em seguida à boca. Por isso também são deuterostomados. Aqui temos a tabela de desenvolvimento, onde mostra os tipos de ovos, os tipos de clivagem e os tipos de gastrulação, mostrando a comparação de cada um. Os moluscos possuem ovos heterolesto e telolesto, enquanto os artrópodes possuem ovos telolestos, os equinodermos ovos isolestos, os tunicatos ovos isolestos. A clivagem. Moluscos possuem clivagem
meroblástica bilateral ou holoblástica espiral, enquanto os artrópodes possuem mesoblástica superficial. Equinodermatos possuem clivagem holoblástica radial e os tunicatos possuem clivagem holoblástica bilateral. A gastulação dos quatro é dividida em dois grupos: gastulação protostomal em moluscos e artrópodes e gastulação deuterostomal em equinodermos e tunicatos. A partir dessa tabela podemos verificar e fazer um gráfico como se fosse em formato de árvore genealógica, mostrando em cada parte como estão. Ácidos tunicatos estão do lado de equinodermatos, no lado esquerdo, e artrópodes e moluscos estão ali no centro, mostrando a clivagem espiral, gastrulação protostomal e os deuterostomados, que possuem clivagem radial e gastrulação deuterostomal, ao lado esquerdo, que é equinodermos e tunicatos.